Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas, capítulo de número 1. Eu quero só reforçar aqui um aviso. A série de Jonas será ministrado nas quartas-feiras e aos domingos também. Então você pode estar acompanhando e também na sua casa, lendo o livro de Jonas, meditando a respeito deste livro, porque por muitas e muitas vezes a gente acha que o livro fala apenas, o tema central do livro é o advento do grande peixe que engoliu Jonas e depois de 3 dias o cuspiu, né? E aí a gente fica cercado apenas nesse tema do livro, mas vocês vão descobrir que o livro é algo assim extraordinário. Amém? Jonas capítulo 1, versos de 1 a 5, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo, e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali, deitado, dormia profundamente. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que a Tua palavra penetre profundamente na nossa alma, no nosso corpo. Como diz a Tua palavra no livro de Hebreus, que ela é poderosa para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir o coração e a intenção do homem. Fale conosco nessa noite, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. O tema da série de mensagem que nós vamos estar ministrando nesse mês de outubro é: não fuja, fique, lute. E quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, nenhum livro retrata mais esse tema do que o livro de Jonas. Eu quero repetir aqui o principal ponto da mensagem de quarta-feira que nós ministramos aqui na igreja, que foi: quando você não obedece a Deus, você dobra a caminhada. Quando você não obedece o chamado de Deus, você dobra a dificuldade. Quando você não obedece o chamado de Deus para a sua vida, você dobra a distância. Você comete um erro muito clássico, que é a gente pôr a culpa nos outros, é a gente colocar culpas em terceiros, quando na verdade a responsabilidade é sua por estar fugindo da presença de Deus. Quem levantou o grande vento, a grande tempestade no mar, não foi o diabo, não foi o seu cônjuge, não foi seus filhos, mas foi Deus. E por muitas e muitas vezes a gente coloca a culpa em coisas no diabo. Não estou tentando livrar a cara dele, não. Mas nesse caso específico, a Bíblia diz que Deus levantou no mar um grande vento. A cidade de Nínive ficava a 60 quilômetros de onde Jonas estava. E ele decidiu fugir para Tarsis. Tarsis ficava
a 2.500 quilômetros da onde ele estava. Então ele navegou 2.500 quilômetros, e aí ele teve que voltar mais 2.500 quilômetros para chegar ao ponto zero de partida, para depois partir mais 60 quilômetros até a cidade de Tarsis, até a cidade de Nínive. Então, quando você desobedece a Deus e você foge da presença de Deus, você está dobrando a dificuldade de Deus para a sua vida, por sua própria escolha, pela sua própria necessidade, pelo seu próprio raciocínio. E a gente fica tentando achar um lugar para se esconder de Deus, mas esse lugar não existe. Jonas se escondeu no barco, depois Jonas se escondeu no porão, mas ele não pôde se esconder de Deus. E até quando você vai ficar se escondendo de Deus? Até quando Deus vai ficar te chamando? Até quando Deus vai te falar, larga isso? Até quando Deus vai ficar batendo na porta do seu coração e você continua num navio, na terra de estranhos, fugindo para Tarsis? Até quando você vai ficar tutibiando entre pensamentos, será que vou, será que não vou? Será que nessa noite não é uma noite de decisão para a sua vida? Jonas é o exemplo máximo disso. A gente fica tentando ganhar tempo, mas na verdade a gente está perdendo tempo. De repente a solução da sua vida, a solução do seu problema está a 60 quilômetros de distância e não a 2.500 quilômetros. Então quando a gente olha para esse texto, a gente precisa entender que você está sendo chamado por Deus. Você não está sendo chamado pelo seu colega de escola, você não está sendo chamado pelo seu colega de trabalho, você não está sendo chamado pelo seu colega de igreja, por mais que Deus possa usar eles como um canal para te trazer, mas você está sendo chamado por Deus. É Deus que quer que você se levante, é Deus que quer que você seja uma bênção nas mãos dEle, e aonde Ele te enviar, você será um sucesso nas mãos de Deus. Em segundo lugar, Jonas, ele não estava fugindo com medo. Por quê? Porque existe uma lenda, existe uma tradição de que as pessoas de Nínive eram canibalistas, outros falam atrocidades da cidade. Então Jonas não queria ir porque ele estava com medo de chegar lá e pregar contra a cidade e as pessoas matar ele, fatiar e servir no almoço. Jonas não fugiu porque ele estava simplesmente querendo livrar o povo da punição. Não, e se eles não acreditarem em mim, Deus vai punir eles. Então se eu não for lá e eles não acreditarem em mim, então eles não serão punidos. Jonas não estava fugindo da punição de Deus, nem para Nínive e nem para ele, porque se ele pregasse a palavra errada, se ele cometesse algum erro, Deus poderia cobrá-lo por causa daqueles 100.000 ninivitas que estavam perecendo. Jonas não fugiu porque ele simplesmente estava aceitando a consequência de Nínive. Muitas e muitas vezes nós fugimos porque nós queremos evitar as consequências dos nossos erros. Quem aqui não já estourou um cartão de crédito e teve que encarar o seu cônjuge e falar assim, gastei demais? Quem aqui não já teve uma responsabilidade para entregar no serviço e não conseguiu, e aí teve que encarar o seu chefe e falar, falhou, deu ruim? Aonde fica o RH que eu vou lá me entregar? Não é verdade? A gente fica tentando fugir das consequências dos nossos erros. A gente fica tentando fugir das consequências do futuro, porque nós não conhecemos o futuro. Jonas não estava fugindo dessas coisas. Jonas estava fugindo da misericórdia de Deus. Diga assim comigo, Jonas estava. E será que eu não estou também? Jonas estava fugindo da misericórdia de Deus. Jonas não aceitava que Deus podia amar um povo que pecava mais do que chuchu na rama. Jonas não aceitava que Deus poderia amar aquele povo que estava cometendo atrocidades. Jonas não aceitava que Deus poderia estar amando pessoas das quais a gente tem ranço de andar perto. Jonas não aceitava que Deus poderia amar um prostíbulo. Jonas não aceitava que Deus poderia amar uma gangue de assaltantes de celulares.
Jonas não aceitava que Deus poderia amar um grupo ou uma facção criminosa. Jonas não aceitava. Para Jonas, ele queria que Deus fulminasse, ele queria que Deus fizesse descer fogo do céu e acabasse com a brincadeira. Mas muito pelo contrário, Deus enviou Jonas porque Deus amava. E por muitas e muitas vezes, nós também fugimos da misericórdia de Deus. Por que eu vou ganhar meu cônjuge para Jesus? Para ele transformar a minha vida na minha casa e lá na igreja no inferno? Por que eu vou ganhar a minha amiga para Jesus? Já está difícil arrumar homem na igreja, eu vou levar mais uma concorrente? Por que eu vou evangelizar o meu chefe e trazer ele para a igreja? Além de me cobrar no meu serviço, ele também vai me cobrar na igreja pelas minhas atitudes de ser cristão? Eram essas expectativas e eram essas frustrações que Jonas pontuava na sua cabeça e dizia: não, eu não posso ir lá. Porque se eu for lá, Deus vai se compadecer deles. Se eu for lá, Deus vai amar eles. Se eu for lá, Deus vai salvar eles. E eu não quero isso. Porque Jonas, ele tinha uma dificuldade muito grande de reconhecer a restauração de Deus. Jonas tinha uma dificuldade muito grande de entender que Deus poderia transformar. Jonas tinha uma dificuldade muito grande de colocar no seu coração que Deus ama aquilo que é iamável. Essa palavra nem existe. O que você não gosta? Do que você não gosta? Eu não gosto de quiabo. E eu tenho que aceitar que Deus ama quiabo. E pior do que isso, que Ele fez o quiabo. Do que você não gosta? Deus ama isso. Porque aquilo que você não gosta pode ser algo prazeroso para outra pessoa que está perto de você. Eu tenho 2 testemunhos para contar. Um verdadeiro e um mais ou menos. Eu fiz um intercâmbio internacional. E quando a gente desceu no aeroporto e pegamos as malas e estávamos esperando o pastor vir cavan pegar a gente, do nada saiu uma barata de dentro da bolsa de uma das irmãs. Do meu lado. E apontaram para mim e falaram: mata, 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 mata. E eu olhei para a barata estava mais perdida que nós. Cadê minha família? Cadê minha família? Cadê meus filhos? Cadê meus ovos? E aí eu fui lá, com jeitinho, e matei a barata. A primeira coisa que eu fiz, fora do meu país, foi enfrentar o meu medo. O pessoal falou: não, teve turbulência, eu nem vi. Aí quando a barata apareceu, estava eu lá, de frente com ela. Diga assim para você assim: hoje é noite de enfrentar os nossos medos. Amém? O segundo testemunho, a gente foi numa praia lá. E aí o cara, para colocar medo em nós, falou assim: ó, essa praia aqui é a praia que foi filmado o filme Tubarão Branco. E tem tubarão aqui. Não é assim igual sardinha que nasce em tudo quanto é lugar, mas tem. Só que assim, a água é muito limpa, então dá para ver o tubarão a 1 quilômetro de distância, só morre quem é burro. Beleza. Na noite anterior passou um furacão, mexeu toda a água, você não vê o pé no chão. E a gente entrando com a água na canela, cada matinho que passava no nosso pé, ai, ai, ui, ui, Jesus, tenha misericórdia. Mas eu fui, com medo danado, mas fui. Jonas não foi. Ele teve que ser engolido por um peixe. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele: o que tem te engolido nessa vida? O que tem te engolido? As dívidas? Não, quando eu estiver bem financeiramente eu vou. As enfermidades? Não, quando eu estiver bem de saúde eu vou. As situações conflitantes da vida? Não, quando eu tiver resolvido isso eu vou. E Deus está dizendo para nós nessa noite: Jonas estava fugindo da misericórdia de Deus. Para de fugir daquilo que é inevitável.
Deus ama tanto vocês como ama Nínive. Deus ama tanto vocês como ama o Brasil. Deus ama tanto vocês como ama a sua família. Deus ama tanto vocês como ama seus parentes. Deus ama tanto vocês como ama os nossos inimigos. Deus ama tanto vocês como ama os nossos adversários. O amor de Deus é derramado sobre todo o universo. Então a gente precisa se permitir deitar sobre esse amor, descansar sobre esse amor, fluir sobre esse amor, porque Deus está dizendo para você nessa noite, versículo de número 2, levanta-te, levanta-te, sai dessa cadeira, sai dessa condição, sai dessa vida, levanta-te e vai para lá, porque é lá que eu vou te usar com a minha mão forte. Amém? Deus está te chamando. Para quê, pastor? E eu que sei, pergunta para ele. Mas Deus está te chamando. Até quando você vai ficar fugindo? Deus está te chamando e Ele não está te chamando para você resolver conflitos pessoais. Porque a frase é minha e é verdadeira. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Deus não falou para Jonas, vai lá que vai te faltar isso, vai lá que eu vou te dar aquilo. Deus só falou, vai. Deixa que o resto eu cuido. Até quando nós vamos ter controle daquilo que só Deus pode controlar? Até quando nós vamos continuar tutibiando e brigando com as coisas que só Deus pode fazer? Deus está te chamando nessa noite. Deus está te chamando para a salvação, Deus está te chamando para ser evangelista, Deus está te chamando para o ministério do louvor, Deus está te chamando para o diaconato, Deus está te chamando para acolhimento, Deus está te chamando para o ministério infantil. Deus está te chamando nessa noite, não fuja! Não bata o pé e para a direção de Tarsis. Para de fugir. Para de ficar achando argumentos. Para de ficar lutando consigo mesmo. Não! Mas em nome de Jesus, fique atento à vontade de Deus, fique atento à voz de Deus, fique atento ao fruto do Espírito Santo e lute. Quando não bater na sua porta, manda Jesus atender. Quando a enfermidade bater na sua porta, peça para o Espírito Santo fluir. Quando os inimigos te cercarem, pede para Deus abrir seus olhos. E quando Ele abrir seus olhos, você vai ver os céus em volta de você, te protegendo com todas as forças dEle. Ou não foi assim que aconteceu com Geazi? Então lute pelo seu ministério, lute pela sua vida, lute pela sua casa, lute pelos seus familiares, lute pelos seus amigos, lute a luta da vida e você receberá galardão quando chegar no céu. Mas pare de fugir, porque a gente já sabe qual que é o caminho de volta. Deus não ajudou Jonas a voltar, Deus não ajudou Jonas a resolver, Deus esperou ele voltar. Até quando Deus vai ficar te esperando? E até quando Ele vai ficar batendo na sua porta? É ruim ouvir isso. Mas aquilo que nós não amamos, Deus ama. Aquilo que não gostamos, Deus gosta. Aquilo que nós queremos distância, Deus quer estar por perto. Porque o amor de Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O amor de Deus não faz acepção de situações. Então você nessa noite precisa definir o que você quer. Ou você vai continuar fugindo para 2.500 quilômetros de distância, ou você vai pegar o barquinho e andar só 60 quilômetros. Antigamente os bandeirantes levavam 3 dias e 3 noites para viajar 100 quilômetros. Hoje em 40 minutos nós fazemos, hoje em 60 minutos nós fazemos 60 quilômetros. O que você está esperando? Mais alguma situação ruim bater na sua porta? Mais uma dificuldade aparecer? É tudo vento que Deus está permitindo se levantar. Enquanto nós lutamos com a adversidade da vida, Deus está te chamando nessa noite. Levanta-se. Levanta-se e vem ser aquilo que eu preparei para que você fosse. Levante-se. Levante-se mais uma vez, porque Deus não errou quando escolheu você. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.